Faça todas as suas coisas com leveza. Se elas tiverem peso, irão dar certo. Veja que vaso lindo, feito com a técnica de falso granilite. É um vaso enorme, porém resistente e muito leve, porque ele foi feito com massa de cimento e isopor. Isso, isopor triturado, que é descartado pelas lojas de eletrodomésticos. Então vamos lá, o passo a passo? Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Utilizei os seguintes materiais: 5 kg de cimento CP2, 18 kg de argamassa piso sobre piso, a mais resistente, 12 litros de isopor triturado, 6 litros de água, 44 ml de aditivo plastificante, meio quilo de cimento branco e finalizei com a resina acrílica à base de água. Utilizei como molde um tambor de lixo de 50 litros. Passei óleo de cozinha em toda a borda interna do tambor, para que o cimento não grudasse no molde. Também coloquei uma camada de areia fina, úmida, no fundo do tambor, que é o molde, porque eu não quero que ele fique muito alto. Mas marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Nivelei a areia no fundo e então fui fazer a massa de cimento e argamassa. Eu uso uma medida de cimento para cada 3 medidas de argamassa AC3. Então, eu coloquei 2 medidas dessa de cimento e 6 medidas de argamassa, ou também chamado de cimento colante. Acrescentei o isopor, foram 8 medidas de isopor triturado. Usei como medida este pote de plástico com a capacidade de 2 litros. O isopor pode ser molhado também. Inclusive, facilita a aderência do cimento, nas partículas de isopor. Acrescentei 40 ml de aditivo plastificante. Dissolvi o plastificante na água. Eu dissolvi em 6 litros de água. O plastificante deixa a massa mais fluida, então não é necessário tanta água. E assim o concreto fica bem resistente. Recomendo que você faça em 2 partes. Uma quantidade muito grande assim de massa fica difícil de misturar, a menos que você tenha uma ferramenta para incorporar na furadeira, e assim facilita a mistura da massa. Então essa ferramenta, própria para misturar tintas e massa de cimento. Então, eu coloco assim na furadeira e vou misturando. É necessário misturar muito bem a massa para que ela fique bem resistente. E então, coloquei essa massa dentro do molde. Como contramolde, utilizei também um tambor de lixo menor. Encaixei, procurando centralizar para que a borda fique toda do mesmo tamanho. Como estava dentro de um plástico, o tambor interno, o molde interno, saiu facilmente. Mas o externo
né? Teve um pouquinho de dificuldade, então joguei água quente, mas sempre mantendo sobre um pedaço de isopor, para que o impacto não quebre o vaso. Fiz o buraco para drenagem de água, utilizando uma furadeira. Você pode fazer vários buracos se achar necessário. Eu lixei utilizando um pedaço de concreto bem áspero. Para deixá-lo bem lisinho e deixar a parte de isopor aparente. Utilizei esse pedaço de bloco de concreto para alisar o vaso, a parte do fundo e também as laterais. Observe que o isopor já vai ficando aparente. Então vou lavando, procurando deixar bem lisinho. Também lixei as laterais deste vaso. Preparei a calda para impermeabilizar o interior do vaso. Eu coloquei um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA, dissolvi a cola na água e depois acrescentei cimento. E então passei no interior do vaso para impermeabilizá-lo. É muito importante impermeabilizar o interior do vaso para que a umidade da terra não estrague o vaso, né? Não penetre aí nessas bordas e danifique esse vaso. Então, lixei toda a parte externa do vaso. Primeiro com a lixa número 80 e depois com a lixa 150. Procurei deixar bem lisinho. E aí, então, apliquei com o pincel um solvente, usei solvente thinner, para derreter os pedacinhos de isopor e assim ficar os buraquinhos para preencher então com o cimento branco. Então passei esse solvente em toda a parte externa. Observe como já vai derretendo o isopor e ficando os buraquinhos. Deixei secar, lavei bem este vaso. E então, preparei o cimento branco para preencher os buraquinhos. Você pode utilizar um pedaço de borracha de chinelo ou essa espátula para passar a massa de cimento branco. Coloquei 400 ml de água e um pouquinho de plastificante para a massa ficar mais fluida. E então passei em toda a lateral do vaso.
Com essa espátula que é mais dura, eu fui tirando os excessos do cimento logo depois que secou. Na borda do vaso, eu apliquei o cimento branco com a ponta dos dedos e raspei então com a espátula. Aguardei um dia para secar e então lixei todo o vaso para tirar, né, essa camada fininha de cimento branco. Eu pintei umas faixas no tom cobre, então protegi com tiras de fita adesiva, delimitando, né, a fita de cobre que eu quero fazer. Pintei com tinta spray na cor cobre. É uma tinta esmalte spray. E então retirei a fita adesiva e ficou certinha a pintura. Finalizei o vaso passando a resina acrílica à base de água. Eu passo a resina também na parte interior do vaso, para deixá-lo bem impermeabilizado, né, e não correr o risco dele se danificar com o tempo. É muito importante a resina para a durabilidade do vaso. E veja este vaso pronto. Eu achei maravilhoso, adorei o resultado. E você gostou? Comente aí! A grandeza não é onde permanecemos, mas em qual direção estamos nos movendo. Devemos navegar algumas vezes com o vento e outras vezes contra ele, mas devemos navegar e não ficar à deriva e nem ancorados. Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas redes sociais, os seus amigos também vão gostar. E ajude a divulgar este trabalho. Assista também outros vídeos do canal. E muito obrigada por assistir até o final.